Já teve a sensação de que tu tá vivendo e que parece que tá passando tudo através de um vidro, como se tu pouco ou quase nada conseguisse sentir as coisas, como se tu praticamente não tivesse ali? Digamos que tu tá trabalhando, estudando muito naquelas semanas que tá bem cheio de correria. E aí tu consegue, com algumas pessoas que tu gosta muito, ir para um lugar a céu aberto que tu gosta muito. Seja praia, seja um parque, seja uma trilha, enfim. Tu vai com essas pessoas. Tu passa a semana esperando esse dia chegar e tem a sensação de que quando estivesse lá ia se sentir muito bem. Porque tu já viveu naquele lugar algumas memórias e tem a sensação de que vai estar lá, que vai ser legal, passa a semana toda esperando. Pois sai de casa, chega lá e quando tá naquele lugar, tu tá esperando sentir um monte de coisa e parece que já não sente mais quase nada. O sol bate e ele não tem aquela mesma sensação boa. O vento passa e parece que ele já praticamente nem pega tanto na tua pele. E aí, tu que passou a semana esperando por aquela sensação e percebe que não sentiu nada do que imaginou que ia sentir e se frustra e começa a se perguntar se tem alguma coisa errada contigo, porque tu vive coisas que tu sempre viveu, sempre gostou e agora parece que já não tem conseguido mais sentir muita coisa. E se eu te dissesse que esse problema não é teu ou não é só tu? Esse é o terceiro episódio da nossa série que eu vou deixar a minha copiloto apresentar aqui. Como viver melhor em um mundo que está ficando louco? Episódio 3. Talvez o problema não seja o seu sentimento. Sofia, o mundo tá ficando maluco. Mas antes da gente continuar, deixa eu fazer aqueles pedidos de sempre. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renato Guaragni, eu sou psicólogo, trabalho como psicólogo clínico e tu pode me seguir no Instagram, tu pode acessar meu site, eu vou deixar os links por aqui para te encontrar, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Se te interessar ou tu quiser ter dúvidas, quiser perguntar, conversar comigo, é só entrar em contato por ali. Também eu vou fazer aqueles pedidos de sempre. Se tu vê esse conteúdo e curtiu, faz sentido pra ti, alguma coisa que tu tá buscando, senta o dedo no like ali, dá o joinha, porque parece pro YouTube que o conteúdo é bom, que as pessoas estão gostando e ele vai entregar a mais pessoas. É assim que a plataforma funciona, por isso que todo mundo pede. Também, se tu gostou deste episódio e não viu os outros, dá uma olhada no episódio 1 e 2. Se tu já viu e tá curtindo e ainda não se inscreveu, se inscreve ali para que também a plataforma entregue para mais pessoas e para que ela te lembre sempre, toda semana, quando sair um novo episódio. Se tu estiver na plataforma de podcast, segue o canal para que toda semana tu também receba a atualização, principalmente dessas 10 semanas, nós já estamos na terceira, para chegar até o 10º episódio, porque tu vai ver hoje que a gente vem numa linha de raciocínio, os episódios não são tão soltos assim como parecem. Como eu falei, o episódio hoje é sobre sentir. Então, eu procurei uma notícia que vai aparecer agora aí pra ti. E eu vou ler ela. Por quê? Porque eu quero te mostrar que estas coisas que estão acontecendo aí contigo não são só contigo, isso está em reportagem de jornais, é generalizado. Essa reportagem aqui é de 11 de março de 2019, do jornal Acesse Piauí. Tragédias. Por que muitos preferem filmar ao invés de ajudar? Até quando a tragédia alheia será vista como atração? Começa a matéria assim. Milhares de pessoas no mundo costumam expor diversas situações do dia a dia nas redes sociais, como compartilhar fotos de viagem, recordações, etc. Mas a publicação de imagens e tragédias como acidentes de trânsito, vítimas fatais ou até atos de violência tem se tornado cada vez mais comum nesses meios. As pessoas estão vivendo mais em função de curtidas, de exibicionismo online e querem uma plateia para tudo, inclusive para acontecimentos trágicos. É a sociedade do espetáculo ou do circo de horrores? O que é mais importante? Gravar, fotografar um acidente ou ajudar as vítimas?
Postar desgraças nas redes sociais e compartilhar cenários de acidentes representa uma prática mórbida. Demonstram ainda falta de empatia, solidariedade e indiferença com o próximo. Há alguns dias, uma situação chamou minha atenção e de milhares de brasileiros. A imagem da vendedora Leiliane Rafael da Silva, 29 anos, socorrendo o motorista de caminhão João Adroaldo Tomachevski, 52 anos, que se envolveu no acidente com o helicóptero onde estava o jornalista Ricardo Boechat. Ela, que assistiu de perto a queda do helicóptero, desceu da moto e correu para salvar a vida do motorista do caminhão atingido no acidente. Uma mulher forte, de coragem, que arriscou sua vida enquanto os homens à sua volta apenas se importavam em filmar. Outra tragédia que chocou o país foi da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Durante o resgate dos bombeiros, embora muitas pessoas de fato tenham ajudado, algumas ficavam filmando sobreviventes no chão e pessoas mortas, ao invés de simplesmente ajudar ou socorrer alguém. Infelizmente, a falta de sensibilização à dor do outro é cada vez mais presente nesses acontecimentos. No Piauí, também é comum essa prática. Acidentes de trânsito, violência contra a mulher, incêndios e tantas outras tragédias são frequentemente registradas por curiosos com celulares na mão para fotografar e filmar. Até quando a tragédia alheia será vista como atração? Quanto vale uma curtida, uma vida? Só desejo um mundo com menos curtidas e mais solidariedade, mais empatia e mais amor ao próximo. O texto é de Marca Alencar, mestrado em comunicação da Universidade Federal do Piauí, que escreveu para a revista. A impressão que eu tenho é que todo mundo perdeu a humanidade ultimamente. O que tu acha, Sofia? Talvez seja melhor pensar lá do início. Eu trouxe hoje duas palavras que eu quero trazer aqui para a gente discutir, que são as bases sobre o que a gente está falando, tá? A primeira palavra que eu quero trazer hoje é sentir. A etimologia de sentir vem do latim sentire. No latim, não significava só emoção, significava perceber pelos sentidos, experimentar, notar, dar-se conta e até compreender, ou seja, sentir na origem já unia corpo e consciência. Então, não é só a sensação, é toda a experiência do sentimento. Para Platão, o sentir pertence ao campo de aesthesis, da percepção sensível. No Teeto, ele põe em cena a fórmula conhecimento é percepção, mas justamente para mostrar que sentir sozinho não basta para a verdade inteira. O sensível é o primeiro contato com o mundo, mas não é ainda o conhecimento mais alto. Já Aristóteles, sentir é a porta de entrada da realidade. É pela sensação, pela aenthesis, que temos acesso aos particulares. Depois da repetição da experiência, surgem memória, experiência e conhecimento. Em Aristóteles, sentir não é um detalhe da vida, é o início do conhecer. Já Epicuro diz que a sensação é um dos critérios da verdade. As sensações nos dão informação sobre o mundo externo e os erros não estão na sensação em si, mas no julgamento que fazemos depois dela. Em outras palavras, primeiro o corpo sente, depois a mente interpreta. Sentir tinha uma conotação um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje. Para eles, lá no começo dessa história toda, estava muito mais ligado à experiência, ao todo, a tudo que gera dentro da gente internamente do que qualquer outra coisa. A segunda palavra que eu quero trazer hoje é anestesia. A origem da palavra vem do grego an, que significa sem, e aenthesis, que significa sensação ou percepção. Literalmente, anestesia é sem sensação. Em textos médicos gregos, por exemplo, antigos, especialmente no Corpus Hipocrático, lá de Hipócrates, já aparecia descrever perda de sensibilidade como um tipo de doença. Então, o que os filósofos diziam lá no início de tudo isso? Platão não falava da anestesia como técnica médica moderna exatamente, tá? Mas, pensando a partir dele, a perda da aenthesis, que é essas sensações, e a perda do contato com o mundo sensível, ou seja,
Anestesia seria a falta daquela sensação inicial que a gente viu há pouco do sentimento. Pela lógica já do Aristóteles, a anestesia é mais grave do que parece, porque se vocês pararem para pensar lá, a sensação é aquilo que nos dá os particulares, ou aquilo que está aqui dentro de alguém. Então, a perda da sensação interrompe a primeira via do conhecimento. Sem sentir, não há entrada no mundo. E sem entrada no mundo, não há experiência viva suficiente para formar memória, juízo ou aprendizado. Ou seja, se eu estou anestesiado, eu não consigo acessar as coisas e não gravo nada. E não aprendo nada. Na lógica do Epicuro, a anestesia seria quase um colapso do critério da verdade. Se a sensação é aquilo em que primeiro confiamos para saber que algo está aí, então perder a sensação é perder a base mais imediata da relação com a realidade. A pessoa não erra apenas no pensamento, ela começa a ficar sem chão pelo que percebe. Se a gente olhar a origem dessas palavras, o que os filósofos diziam e o começo de todo este estudo sobre sensação, sobre anestesia, sobre por que alguém prefere ficar filmando do que ajudar uma pessoa num acidente, a gente começa a perceber que alguma coisa está fazendo com que toda essa gente não tenha mais tanto acesso ao mundo real. Acho que está na hora da gente começar a estudar esse assunto um pouco mais a fundo, tá? Até aqui está tudo lindo, mas agora vamos ver o que os dados dizem pra gente. Essa anestesia que eu estou falando, ela tem um nome técnico que é anedonia. O termo começou a ser usado na psiquiatria no fim do século XIX, especialmente pelo francês Théodore Armand Ribot, que utilizou para descrever um estado em que a pessoa continua viva, continua funcionando, mas perde a capacidade de se alegrar, de se interessar ou de ser afetada positivamente por uma experiência. Então, aquelas palavras que a gente usou lá em cima, agora aqui vai aparecer como anedonia, que é o termo técnico para essa anestesia das sensações. E aí, como o sentimento e tudo isso é uma coisa bem complexa, eu fui um pouco mais a fundo do que fui nos outros vídeos e fui na história. Então, sim, eu tô olhando bastante aqui porque eu também não sei tudo isso aqui de cor. Mas dei uma pesquisada e encontrei algumas coisas, tá? Aristóteles é o primeiro grande filósofo ali que vocês viram que falava mais especificamente sobre sentimentos. O Platão, o Epicuro até falavam disso, mas de uma forma um pouquinho diferente. O Aristóteles foi o que entrou mais a fundo nesse tema. Então, em tese, ele é o primeiro a começar a falar disso. Depois tem René Descartes, em 1640. O Darwin, em 1870, ele faz alguma correlação da evolução das espécies que ele já tinha escrito com o sentimento e os animais, que ele tenta fazer um cruzamento entre tudo isso. William James, em 84, foi o primeiro ali a ter essa pergunta, o que é emoção, e começa a trazer mais para a palavra emoção o assunto. E depois vem dois cientistas que a gente vai basear o que eu vou falar daqui a pouquinho nos estudos deles, tá? O primeiro deles é Paul Ekman. Entre 60 e 70, ele começa a se destacar estudando expressões faciais em diferentes culturas. Então, ele começa a tentar entender por que as expressões faciais acontecem, o que elas querem dizer, enfim, foi por aí que ele começou a estudar. E a pergunta central dele era se as emoções humanas mais básicas aparecem do mesmo jeito no rosto em qualquer lugar do mundo. Então ele via que uma pessoa faz um franzir, uma pessoa faz uma expressão facial, tu olha e percebe que ela está querendo dizer algum sentimento que gerou. E ele se perguntava se em qualquer lugar do mundo, de fato, acontecia igual. Ele foi muito influenciado pelo Darwin, nessa teoria dele, e a ideia principal foi de que existiam emoções básicas, universais biologicamente, que eram o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, e nojo, surpresa entravam por aí, os divertidamente, tá? Como ele estudava muito Darwin, que estudou muito a adaptação das espécies, e se tu não sabe, o Freud também, nas teorias adaptativas dele lá, ele também bebeu muito no Darwin. Todos esses caras, na verdade, estudavam muito sentimento, emoções, mas eles entendiam tudo isso como sistemas de adaptação humana a algo. Pro Ekman, ele já dizia que as emoções eram formas de se adaptar rapidamente a acontecimentos, fatos e situações para que a gente pudesse se defender ou entender o mundo aqui fora
e saber como se policiar e para onde ir. Então, Paul Ekman é o cara que a gente vai usar muito como base de toda essa teoria que eu vou falar agora, daqui a pouquinho, tá? Também tem outro cara que é muito mais conhecido, que é Antônio Damasio. O Damasio já é de 1990 e tantos. A ideia básica dele, na prática, foi de romper com a ideia de que a razão manda em tudo. Ele começa a estudar e provar que as emoções elas vêm de um sistema anterior, que é mais adaptativo, como já dizia Darwin, que é mais sistema límbico e que as emoções falam por si só, elas não passam pelo córtex. E a gente começa a entender algumas coisas que estão começando a acontecer no dia a dia a partir do Damasio, dos estudos deles, e entender que se o mundo de fato está começando a ficar louco, as nossas defesas em relação a ele para se adaptar, que são os sentimentos, essas defesas vão começar a ficar bagunçadas também, porque afinal o mundo está fora do esquadro, a forma que a gente se adapta a ele vai dar um tilt, um curto. Como eu sempre gosto de trazer aqui também, eu tenho 2 estudos específicos já dos anos 2020 para cá, os 2 são de 2023, um de Chloe Boyle, e aí o nome dele em inglês, eu vou tentar traduzir para o português, que é Do Estresse para a Inflamação e Adenomia. Insights de mecanismos pré-clínicos e clínicos e modelos clínicos. Então, basicamente o que eles estudaram ali é o estresse que pode causar inflamação, que gera anedonia, e eles fizeram isso a partir de estudos de pré-clínicos e clínicos, fazendo entrevistas com pessoas que estavam para começar a terapia ou fazendo terapia, e entendendo com eles como o estresse crônico pode afetar o sistema de recompensa e reduzir a capacidade de ter prazer. O ponto principal desse estudo diz que a inflamação parece interferir nos circuitos ligados à recompensa e ao prazer e à motivação. Se tu começar a parar para prestar atenção, lá no episódio 1 a gente falou sobre a sobrecarga cognitiva, falta de dopamina e aquela sensação que a gente tem quando chega em casa, aquele mal-estar. Depois a gente vai falar sobre a motivação, que a gente falou no episódio 2, e tu vai ver que essa anestesia de sentimentos está muito ligada a tudo isso. Tudo está muito ligado. A gente começa, em tese, então, por este estudo, depois que fica muito estressado, pode, por muito tempo de estresse, ter uma espécie de inflamação que interfere nos circuitos ligados à recompensa, ao prazer, que pode estar ali no córtex central ou no sistema límbico. E isso faz com que a gente comece a perder o brilho afetivo, sentir um pouco menos, porque está inflamado por excesso de estresse ou períodos muito prolongados de estresse e cansaço. Ou seja, em alguns casos o sofrimento moderno não é só a tristeza, ela pode envolver também empobrecimento biológico da capacidade de sentir prazer por excesso de períodos prolongados ao estresse. Também em 2023, Rachel Phillips e colegas publicaram o estudo longitudinal, que, assim, traduzindo para português, é a associação entre a percepção de estresse e a anedonia durante os atendimentos psicológicos. Ele foi um estudo maior que acompanhou 87 adultos ao longo de 15 semanas de psicoterapia. Os participantes foram divididos em 2 tipos de tratamento. Um passava por ativação comportamental focada em sair da anedonia, e outro na terapia cognitiva baseada em mindfulness, ou seja, em sentir mais as coisas, não tanto no não sentir, mas mais no foco no positivo e no viver o momento, o presente. A metodologia foi como um modelo estatístico pensado para ver direção temporal entre uma coisa e outra, ou seja, quanto tempo demoraria para ter reações, enfim, nas pessoas. E se a gente resumir as conclusões que eles chegaram, eles vão dizer que a sobrecarga contínua não só deixa a pessoa cansada, ela parece reduzir aos poucos a capacidade de prazer, interesse e envolvimento afetivo com a vida, que tem a ver com um estudo do mesmo ano, que falava sobre a inflamação no sistema nervoso, que faz com que a gente perca esse brilho, essas sensações das coisas. E se a gente começar a olhar para o episódio 1, sobrecarga cognitiva, a gente vai ver que o excesso de informação pode gerar todo esse estresse, que pode gerar inflamação, que pode gerar a falta de dopamina, que aí é a questão da motivação, ou começa a gerar essa sensação de perda de brilho na vida. E aí talvez comece a explicar por que as pessoas, ao invés de ajudar, não estão tendo empatia, não estão sentindo as coisas e ficam ali filmando. Mas se o mundo que está gerando todo esse problema, eu fico me perguntando se a gente está perdido, porque o mundo
parece que vai descambar cada vez mais. E se é todo esse excesso de informação, se é todo o excesso de estresse, de movimento que a vida está nos cobrando, que está gerando inflamação, nos deixando sem sentir, então o futuro é complicado, porque as coisas em tese não devem mudar. Ou não, Sofia? Vem, chega mais perto. Algumas histórias explicam mais do que gráficos. Verdade. Antes da gente discutir isso tudo mais a fundo agora, como psicólogo aqui, o que eu penso, eu vou ler, porque assim, cada episódio desse veio de uma conversa que alguém teve comigo no Instagram. E acreditem, as pessoas têm muito. Elas veem o psicólogo ali, elas veem os vídeos que eu posto, eventualmente vão na DM, mandam um texto, pergunto, converso. Acontece bastante. E eu peguei alguns textos e conversas que eu tive com essas pessoas ao longo dos últimos meses e fiz a série. Fui juntando episódio por episódio a partir de cada um deles. E esse texto que eu vou ler aqui já é de alguns meses atrás, que a pessoa me mandou depois que eu gravei um vídeo sobre sentimentos lá no Instagram. Sobre o que era, como é que funciona. A pessoa viu o story ali e desabafou, e eu gostei tanto desse desabafo que todo esse estudo, a reportagem que eu busquei, tudo isso é para falar disso aqui. Eu vou ler o que a pessoa me escreveu no Instagram, depois a gente conversa, tá? Então, basicamente ele dizia assim: cara, queria te perguntar um negócio meio estranho. Não sei nem explicar direito, na real. Mas faz um tempo que eu tô com uma sensação meio ruim, meio vazia, sei lá. Tipo, não é que eu esteja exatamente triste o tempo todo, entende? Porque eu sigo fazendo minhas coisas, trabalho, converso, dou risada, às vezes, vejo as pessoas, vou indo, vou tocando a vida. Mas parece que eu tô meio no automático, como se eu estivesse nos lugares, mas não inteiro. Parece que a gente já viu essa história lá no episódio 1, né? Esses dias eu comecei a reparar nisso, e reparei um pouco mais. Coisas que antes mexiam comigo, tipo, sei lá, futebol, música, sair pra comer alguma coisa, ficar com a minha família no domingo, tranquilo. Parece que passa meio reto pra mim isso agora. É estranho porque eu olho pras coisas e penso, tá, era pra eu estar sentindo mais isso aqui. E não vem. Ou quando vem bem fraquinho. Não sei se é cansaço, não sei se é estresse. Às vezes eu penso até, será que eu tô ficando uma pessoa fria? Mas acho que não é isso, porque me incomoda tá assim. Se eu tivesse frio, na real, acho que eu nem tava te mandando essa mensagem. Parece mais um troço de estar amortecido, como se eu tivesse passado tempo demais funcionando e menos vivendo, sabe? Eu acordo, pego o celular, resolvo coisas, penso em 1000 coisas, trabalho com o atraso que tem que correr, quando vejo o dia acabou. E aí eu fico com a sensação de que o dia passou por mim, mas eu não estava muito dentro dele. Sei lá, é como se alguma coisa em mim tivesse abaixado o volume aos poucos. Boa essa. E o pior é que eu nem sei direito quando isso começou. E por fora, nem parece que tem motivo, entende? A minha vida não tá um caos completo nem nada. Por isso que às vezes eu até acho que estou exagerando. Mas ao mesmo tempo eu sinto que tem alguma coisa estranha sim. Porque eu lembro que antes eu sentia mais, eu me empolgava, eu estava mais presente, até raiva eu sentia, mais inteira parece. Alegria também, agora parece tudo meio abafado, não sei explicar. Enfim, não sei se isso tem nome, ou se isso é uma coisa que acontece quando a pessoa vai se afastando dela mesma e nem percebe. O que tu acha disso? E aí eu conversei com ele um pouco sobre o assunto e dei uma explicação que eu vou te explicar agora. E pedi para ele primeiro olhar para a vida dele, respirar. E a frase que a Sofia vai dizer agora, eu acho que diz bastante sobre como começar a lidar com isso. Agora calma, simplifica. A vida pode ser menos dramática do que parece. Como sempre, eu gosto de entregar uma notícia primeiro para mostrar que as coisas estão acontecendo no mundo. Eu gosto sempre de trazer algo que alguém me contou, ou história de um paciente, ou que me escreveram ali no Instagram, porque para mostrar que como isso se aplica na vida real, no dia a dia da gente. Se a gente começar a olhar para tudo isso que a gente leu, entendeu, estudou até agora,
eu conseguiria dizer que talvez a gente precise entender primeiro o que é o tal do sentimento, as sensações. Eu gosto muito do estudo do Ekman que eu trouxe lá, porque eu sempre faço uma metáfora muito parecida com Divertidamente, o filme, por exemplo, mas que fala dos sentimentos e para que eles servem. Se a gente foi se adaptando como animais, a gente poderia dizer então que o sentimento é quase como uma bússola. Como assim, Renato? Pensa cá com meus botões. Para que serve o medo? O medo a gente sente quando a gente percebe que tem algo ameaçando a gente. Ameaçando a nossa existência, ameaçando a vida em si. A raiva a gente sente quando tem alguma coisa atrapalhando no caminho da gente. A tristeza, ela tem mais a ver quando a gente se dá conta que está tudo errado, ou quando a gente está indo para o lugar errado, ou quando as coisas não estão indo para onde a gente queria. E a alegria é a parte que a gente sente quando alguma coisa dá certo. Se eu pegar isso, eu posso transformar quase como uma bússola. Pensa comigo. Digamos que eu tô no mar com um barquinho remando, preciso chegar em algum lugar e eu não conheço bem o caminho, mas eu tenho uma bússola. Eu preciso chegar na minha felicidade, naquele estado que me faz feliz. O medo seria se eu estivesse me desviando para um lado, ou seja, tá dizendo assim, olha Renato, para cá tu não vai porque vai ter alguma coisa que vai te ameaçar. Quando eu sinto raiva, é como se eu fosse para outro lado e digo assim, olha, se tu for para lá, vai ter alguma coisa atrapalhando. E aí eu vou sentir raiva daquilo porque eu sei que está me desviando do caminho. Quando eu sentir muita tristeza, quer dizer que eu estou andando para o lado errado. Eu estou remando para o lugar quase oposto de onde eu queria ir. E a alegria é quando a seta está apontando para o lugar certo, a gente se sente feliz e pensa, caramba, as coisas estão acontecendo, estou indo para onde eu queria de fato. E se a gente usa essa bússola, a gente olha para o que tem aqui dentro, como já diria lá o Aristóteles, ou como diria o Damasio, ou como diria o Ekman, e entenderia para onde a gente está indo, o que a gente quer. O problema que está acontecendo aqui, nessa história que a pessoa me mandou, e talvez aquilo que esteja fazendo com que as pessoas, ao invés de irem lá ajudar, simplesmente filmem, pareçam mais frias, é porque a gente vive num mundo com tanta informação, eu vou bater de novo nessa tecla. A gente não nasceu para isso. A gente nasceu como espécie para viver mais na natureza, para ter mais tempo, para processar as coisas. Ele não nasceu para trocar trabalho por uma moeda e um número. E aí isso vai gerar estresse porque a gente não nasceu para isso. A gente pode se adaptar, a humanidade sempre se adaptou, sim. Só que, de novo, de 90 e poucos para cá, o mundo entrou numa vibe de que isso está ainda cada vez pior, mais internet, mais luz, e tudo vem isso a 1000 e a gente se estressa muito. Cria a sobrecarga cognitiva que eu contei lá atrás, às vezes desmotiva a gente, e às vezes, como diriam esses estudos que a gente viu aqui, inflama o sistema nervoso. Faz com que a gente perca a sensibilidade a muitas coisas. E se eu não tenho a sensibilidade a algumas coisas, o que começa a acontecer? Ah, pois é. Aí eu não sei para que lado eu estou indo. Porque eu perco a minha bússola, eu já não sinto mais. E se eu não sinto, a tendência é eu começar a ter muita dúvida e não saber o que estou fazendo da vida. E a tendência a se estressar com isso é maior, porque eu começo a ter dúvida e pensar. E aí vira um ciclo sem fim. E aí começa a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Muitas pessoas deprimem. É muito comum entrar em depressão depois deste estado. Esse estado é o primeiro antes de começar a ter uma depressão um pouco mais séria como doença de fato, porque primeiro a pessoa deixa de sentir tudo e aí ela fica para baixo, sem sentido a vida fica escura, porque parece que nada faz sentido. A pessoa olha e diz, cara, eu não sei por que eu faço, eu não tenho vontade de fazer mais nada. Claro, não sente. Se vocês olharem lá o que a gente estudou lá no começo, os sentimentos são aquilo que fazem a gente gravar a informação lá de fora aqui para dentro. Os filósofos antigos já diziam isso. E se eu não tenho, eu não gravo nada. Logo, a vida fica um troço. Eu só vou vivendo o dia e virando o dia. Porque não sinto mais, porque está tudo anestesiado. E aí, provavelmente,
eu começo a agir com outras pessoas com indiferença. Porque se eu não sinto, como é que eu vou ter empatia? Se a empatia é o que faz eu olhar e sentir o que o outro sente. E aí a gente começa a ter esses comportamentos mais bizarros que vocês veem de gente só filmando em vez de ajudar. Ou o caso dessa pessoa que manda no Instagram e parece que não sente nada. É comum. Tem acontecido. E talvez não seja só tu como ser humano que esteja passando por isso. Talvez seja o mundo que esteja ficando louco, com muita ativação, muita informação que a gente não é capaz de suportar. E depois de tanta sobrecarga, tá inflamando teu sistema, que tá te deixando assim sem sentir quase nada. E aí começa a parecer que a vida não tem lá muita graça. Isso é perigoso. E na prática, como é que podemos aplicar isso na nossa vida? As pessoas às vezes acham que o psicólogo não sente, né? Hoje em dia o mundo é um pouco diferente, o mundo já está mais aberto para muitas coisas, as pessoas entendem mais o psicólogo como ser humano. E eu, Renato, como psicólogo, 1 ano e pouco atrás, eu me deprimi, não no estado de chegar à doença, mas eu estava mais deprimido, eu estava para baixo e não estava entendendo, porque a minha vida está legal. Eu tenho quase tudo o que eu queria, eu vivo como eu queria, a minha casa muito perto do que eu queria, e eu não sabia porque estava triste. E aí eu fiz um exercício para mim, baseado nesses estudos que eu estou dizendo para vocês. Claro, não fiquei pensando nos estudos, mas fiz, e eu queria trazer para vocês hoje. Eu, quando comecei a me sentir triste, por um acaso, sozinha, minha cabeça começou a fazer assim. Ela começou a me lembrar das coisas que eu fazia e que eu gostava quando eu era criança. Só que eu comecei a me dar conta que eu não sou mais criança, então muitas daquelas coisas também, quando eu olhava para aquilo, já não tinha mais a mesma sensação. Eu, por exemplo, gostava de tocar violão. E eu percebi que peguei o violão para tocar e já não deu aquela sensação que dava. E pensei o seguinte, talvez o violão eu não sinta, mas eu gosto de música. E aí eu me lembrei que quando eu era criança eu queria estudar teclado, mas naquela época era tudo muito caro, a gente não tinha cursos online, e a vida não era tão fácil como é hoje. Para comprar um teclado na internet manda vir, eu já não sou mais tão novinho assim, né? Então na época não tinha como fazer cursos assim. E eu sempre quis e acabei deixando para depois. E aí comecei a me dar conta que eu, adulto como eu sou hoje, poderia comprar um curso online de música, poderia comprar um teclado e mandar entregar em casa. Foi o que eu fiz. E comecei a tocar. E vejam só, eu voltei a sentir em alguns momentos a música como eu não sentia há muito tempo. Muito tempo. E eu comecei a me dar conta ali que talvez eu tivesse anestesiado com muitas coisas pelo mundo, porque o tempo passa, porque a gente vai desensibilizando, sim, também com o tempo, mas que eu poderia sentir tudo de novo. Que se eu não ficasse apegado aos sentimentos lá da infância, do passado, e só quisesse reviver eles da mesma forma, eu poderia tentar coisas novas dentro daquele meio, que era a música. E eu me permiti e eu comecei a sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. E a tarefa que eu quero deixar para essa semana é essa. Talvez tu possa olhar lá para a infância e lembrar das coisas que tu gostava. Algumas pessoas tiveram uma infância difícil e vão dizer, eu nunca brinquei com muita coisa. Outras vão ter uma infância muito legal, vão lembrar de muitas coisas que viveram. Tá tudo bem. Porque o importante aqui não é viver o que viveu na infância. É tentar entender na infância, adolescência, começo da vida adulta, que momentos que tu já viveu e que tu sentiu coisas legais. E começar a reviver elas, não como eram naquela época, porque o mundo mudou. Mas que novas formas eu posso viver isso. E me abrir e me permitir ter novas experiências. Essas novas experiências não estão anestesiadas e elas vão te fazer sentir de novo. Pode ser que no começo seja mais difícil, pode ser que dê uma sensação de angústia. Tá tudo bem, continua. O que eu preciso dizer é que os sentimentos estão todos aí ainda. Eles só precisam novas formas de acessar. Daqui a pouco lembrar de algumas antigas que tu acesse de novo. Mas de qualquer forma, existem formas de buscar aquilo que tu sempre gostou de uma forma mais adaptada
mais moderna e que te faça voltar a ter aquelas sensações boas de novo. E aí o que vai acontecer? A vida vai voltar a ter mais graça. E aí talvez tu aprenda mais, tu te desestresse, e a gente saia desse ciclo. Porque eu sei que o mundo pode estar maluco, mas a gente não precisa afundar com ele. Depois de tudo isso, o que eu espero essa semana para ti? Espero que tu se permita sentir de novo o mundo. Eu espero que tu seja capaz de se permitir ver as cores, que tu seja capaz de se permitir sentir os gostos, ter sensações que há muito tempo parece que estão perdidas por aí, sem a obrigação de reviver elas só porque eu vivi um dia e agora não tenho mais. Mas viver de uma nova forma, mais adaptada, mais moderna, da tua forma hoje, que façam com que a tua vida volte a ter brilho e que a semana vale a pena. Boa semana para ti, bom trabalho, bons estudos e lembra que quando a gente sente tudo, a vida volta a ter sentido. Tchau! Foi ótimo ter você aqui. Até a próxima!